Aqui, aquela combinação água, terra, fogo, não é? Aqui ganha uma expressão evidente. Nós aqui sentimos o vulcão porque o chão estremece. Nós ouvimos o vulcão porque ouvimos a água borbulhar. Não há nenhum sítio, atrevo-me a dizer, nos Açores, em que haja uma relação tão forte, tão intensa entre homem e vulcão, como existe nas Furnas. Eu acho que aí o grande atrativo foi a água. Foi a água que trouxe as pessoas até à caldeira. O vulcão das Furnas é um dos principais vulcões poligenéticos dos Açores e significa que é um dos principais grandes edifícios vulcânicos que existe nas ilhas. É um vulcão que, dado o seu historial de vários milénios com atividade constante, ou pelo menos ao longo do tempo, é um vulcão que se pode considerar um vulcão ativo. Isso significa que no seu sistema vulcânico existe calor em profundidade e é provável, é possível que num futuro mais ou menos próximo ocorra uma erupção vulcânica neste grande edifício que é o vulcão das Furnas. Da sua atividade geotérmica e que se pode observar nos seus campos fumarólicos, nas suas nascentes termais, mas também na atividade sísmica que periodicamente ocorre na zona do edifício vulcânico. Como foi dito, portanto, este vulcão das Furnas integra o conjunto de vulcões, dos grandes edifícios vulcânicos da ilha de São Miguel e formou-se há vários milhões de anos, sendo que há cerca de 20 a 25 mil anos atrás, um grande episódio vulcânico explosivo foi responsável pela formação desta grande depressão vulcânica que existe no topo do vulcão, que se chama a Caldeira Vulcânica das Furnas, que é um dos principais locais de atração da ilha de São Miguel. Eu acho que a cultura açoriana, do povo açoriano, coabita e emerge exatamente deste risco permanente que é viver sobre uma zona de alto risco. Os vulcões e os sismos fazem parte da vida de todos os dias. Todos nós sentimos um bocadinho todos os dias isto a tremer. Portanto, viver dentro de um vulcão é quase como viver um bocadinho aqui na nossa terra. Portanto, a gente sente isto como se fosse nosso. O vulcão faz parte da vivência dos açorianos. Aqui nas Furnas em particular, porque a gente sente que eles existem, os vulcões, todos os dias. A gente cheira todos os dias, portanto a paisagem é marcada acima de tudo pelo cheiro, pela temperatura, pela vegetação ou pela ausência dela em algumas zonas, exatamente derivada das manifestações através das fumarolas. Portanto, isto eu acho que faz parte das pessoas. A paisagem é isso mesmo, é a combinação da natureza com a cultura e com as pessoas. Eu acho que aí o grande atrativo foi a água. Foi a água que trouxe as pessoas até à caldeira e que as manteve por cá. E a diversidade, e mais uma vez a diversidade de águas que existiam e que lhes permitiam associar às tais tratamentos, às tais características benéficas para a saúde das diferentes águas. Mas essencialmente eu acho que o que fixa a população é a água, e neste caso das Furnas, evidentemente que é a água. Não há muito terreno disponível, portanto... As pessoas viveram um pouco em função desses recursos. Em função da disponibilidade da água. Quando se usa a designação de hidrópilo, tem a ver com a riqueza em águas. E aqui o maior não é necessariamente a ver com uma maior área onde existe diversidade de águas, porque o território aqui das Furnas é relativamente pequeno. Estamos a falar de uma área de poucos quilómetros quadrados e em muitas partes do mundo haverá áreas muito mais extensas. Aqui o maior significa
de maior diversidade. O que é que isso significa? Num território relativamente pequeno, nós temos uma grande quantidade de águas. Além de grande quantidade, temos uma grande diversidade. Nós temos águas quentes, temos águas frias, temos águas sulfúreas, temos águas férreas, temos águas cloretadas, temos águas sódicas, ou seja, num território de pequena dimensão existe uma grande diversidade de tipologias de águas e é essa diversidade que não é fácil encontrar no mundo inteiro. Porquê? Porque no mundo inteiro essa diversidade vai implicar seguramente percorrermos centenas ou milhares de quilómetros. Aqui, em centenas ou alguns milhares de metros, nós temos toda esta riqueza reunida num ponto. Ou seja, temos quase como um hotspot de variedade de águas. E é isso que justifica esta, se quiser, esta designação de hidrópolo das Furnas. Há um número enorme de receitas baseadas na sabedoria popular, mas que têm algum fundo também científico, porque se as pessoas usavam e se dava certo, na realidade é porque aquelas águas tinham algo de bom. Por isso é que mais tarde foi construído a Câmara de Vila Franca construiu uma pequena casa termal, que depois foi melhorando e foi-se reestruturando, e as pessoas vinham dos mais diversos lugares da ilha durante 22 dias, recorriam às termas das Furnas para essencialmente fazerem curas de reumatismo ou, por exemplo, já problemas de pele, essencialmente acne, psoríases, eczemas. As inalações eram aproveitadas para problemas também de foro respiratório. Associar este saber empírico a um saber científico. E isto só é possível através do estudo das águas, designadamente na componente médica, que é saber a aplicação desta água, interna ou externa, que efeitos tem e como provar esses efeitos. É isso que hoje em dia se procura para tornar ou dar mais, ou valorizar mais as águas das Furnas. Nas Furnas, uma pessoa qualquer que chega cá e que vê os fumes, vê a água quente, é chamada a atenção, tem a chamada de atenção para olhar para aquele local e depois a seguir vêm as cores. As cores, vêm os pigmentos e o que a pessoa não sabe, a pessoa comuns mortais que está a ver, é que está a ver milhares de micro-organismos, ou seja, nós temos tantos micro-organismos em abundância que estão no seu habitat, não estão a sobreviver, estão a existir em completa harmonia com o habitat, crescem e existem e formam milhares de células em comunidade de espécies diferentes e acabam por fazer duas coisas. Uma é utilizar os minerais que vêm na água da nascente e concentram-nas e dão-nos essa míriade de cores que nós temos aqui, de cor de laranjas, de brancos, de negros. Depois, para além disso, tem também a parte de pigmentos que acabam utilizando, são muitas células, eles utilizam muitos pigmentos, sejam como as árvores, os pigmentos verdes de clorofila, sejam de carotenoides, que são cor de laranjas. Então, essa mistura de cores, que é originada por eles, permite às pessoas conseguirem visualizar micro-organismos a olho nu, sem ser com microscópio. Isso acontece em outros sítios no mundo, mas, novamente, porque aqui a diversidade de habitats é tão grande, a paleta de cores é muito maior do que se é, por exemplo, no Yellowstone. Quem visita a Norris Basin no Yellowstone tem uma cor rosa e branco única. Não tem 2 metros ao lado, pretos e verdes. Ou seja, existem as cores em outros parques a nível de águas termais, no entanto, não tem de 2 em 2 metros uma variação de cor, um arco-íris de cores, como nós temos aqui nas Furnas. A caldeira das Furnas, além de ser a maior caldeira vulcânica que existe na ilha de São Miguel, é também o principal geossítio dos Açores, geossítio terrestre dos Açores. E essa importância advém sobretudo do facto da caldeira das Furnas ser uma caldeira que inclui diversos elementos de geodiversidade de grande interesse e relevância nacional e internacional, como é o caso dos seus campos fumaróricos, é o caso das suas nascentes termais e de águas minerais e um vasto conjunto de formas e de estruturas vulcânicas que poderíamos, por exemplo, indicar os domos traquíticos do Pico de Ferro, os anéis de pedra-pomes ou os cones de pedra-pomes da Lagoa Seca e um grande conjunto de outros elementos de geodiversidade que tornam este sítio de relevância internacional no contexto do Atlântico Norte. Só num pequeno grupo de organismos,
genericamente designados por algas. Estamos a falar de qualquer coisa como 300, 400 espécies dentro da Lagoa das Furnas. Se juntarmos a isso os invertebrados, as bactérias, os peixes, as aves que nidificam e que vivem na zona, as plantas superiores que vivem nas margens ou nos fundos da lagoa, estamos a falar de uma biodiversidade que poderá arrondar 300, 400, 500 espécies, o que será uma fração muito significativa de toda a biodiversidade. Quando vamos olhar para uma floresta, numa área semelhante numa floresta, ela será provavelmente 10% daquilo que encontramos dentro de um lago. Portanto, são zonas efetivamente de elevadíssima biodiversidade. Aqui, aquela combinação água, terra, fogo, não é? Aqui ganha uma expressão evidente, porque não falta água, águas de diversas espécies, minerais, termais. O fogo manifesta-se através da atividade vulcânica ou através das fumarolas. E, portanto, esta combinação destes vários recursos que emanam daquilo que é o vulcão e que depois formam a paisagem, com a vegetação, com o clima, porque não esquecer o clima marca-nos aqui a combinação das nuvens com enfim, as nuvens de fumo que saem das fumarolas com as nuvens do céu, há uma mistura permanente. Portanto, isto tudo aqui marca a paisagem. Isto é um lugar extremamente úmido, com vegetação muito dela exótica, trazida durante séculos, pelo menos nos últimos dois, de gente de fora e de gente extremamente importante, criou jardins românticos. Portanto, há aqui uma combinação super feliz que acaba por traduzir-se numa paisagem única. Eu acho que é uma paisagem única nos Açores, e se calhar no mundo. E que faz esquecer o resto da... E faz esquecer o facto de nós sabermos que um dia qualquer há de rebentar aqui qualquer coisa, mas até lá, enfim, vivemos aquilo que é de facto um pequeno paraíso aqui nos Açores. O perigo que existe de viver aqui é real, não podemos menosprezá-lo. A maneira de o mitigarmos, de o diminuirmos, é fazendo o que se faz, que é vigiar o edifício vulcânico, prever ao máximo o seu comportamento, mas as vantagens que advêm de vivermos num terreno como este, num território como este, são maiores do que as vantagens ou os perigos associados. O senhor sente-se atraído por isto? Vem com frequência aqui? Sim, vem, com muita frequência. Não habito cá. Fazer o quê? Passear, ver a paisagem, observar. Comer um cozido? Também. Comer um cozido, comprar bolos leves, comer maçarocas, milho. Descontrair, respirar. Eu penso que há um misto de temor, mas também de algum estranho fascínio. Nós açorianos somos como somos, porque, como dizia o Vidrino Mésio, a geografia para nós açorianos é tão importante como a história. Agora, o temor, o medo, às vezes, pode-se traduzir, como dizia o outro, quem canta o seu mal espanta, pode-se traduzir de alguma maneira num pequeno trabalho musical. Consegues trautear duas ou três coisas? Já não estou aqui há muito tempo, isto na voz da Susana é melhor. Não sei se consigo. Terra mãe de assombrações, ventre deste sobressalto, a memória dos vulcões, desenhada no basalto. Terra mãe de assombrações, gerando um medo antigo nos nossos corações. Terra mãe de assombrações, chão nosso de cada dor. Tristes são tuas canções, tão tirano teu tremor. Terra mãe de assombrações, cratera de mistérios
nos nossos corações. Por aí fora. É de fogo o meu lamento, trago lava no meu pranto, percorro este cisne que me faz cismar. Suspenso neste espanto tão imenso, um pássaro de sombra neste meu cantar. Ventre deste sobressalto, a memória dos vulcões desenhadas no basalto, terra mãe de assombrações, gerando medo antigo nos nossos corações. Terra mãe de assombrações, chão nosso de estão tirando o teu tremor. Terra mãe de assombrações, cratera de mistérios nos nossos corações. É de fogo o meu lamento, trago lava no meu pranto, percorro este cisne que me faz cismar.